Olá pessoal, na primeira aula eu gravei a resolução de alguns exercícios da primeira fase da Unicamp, mas para vocês sentirem as diferenças com relação aos exercícios da primeira fase da FUVEST. Nessa aula de hoje eu vou gravar alguns assuntos que são preferência da Unicamp e que geralmente não são pedidos pela FUVEST. Na terceira aula vocês terão a resolução dos últimos exercícios da Unicamp. A sonoridade, ou volume como nós dizemos no cotidiano, de um som é dado pela seguinte equação. S igual 10 vezes logaritmo de I sobre I0. I0, que é chamado de limiar da audição, seria o menor som audível no local. E o I seria a intensidade do som, cuja sonoridade nós queremos medir. Efetuando os cálculos com esse formato de fórmula, nós vamos obter as respostas em decibel, dB. Lembrando as aulas de ondulatória, a intensidade é medida em watts por metro quadrado. Vamos calcular a sonoridade de um som de intensidade 10 a menos 4 watts por metro quadrado. O valor do I0, o limiar da audição, é dado em vestibular, mas geralmente fica em torno de 10 a menos 12 watts por metro quadrado. Para efeitos de ilustração, vamos supor que esse som seja uma pessoa gritando. Levando os dados para a fórmula, sonoridade igual 10 vezes logaritmo de 10 a menos 4 sobre 10 a menos 12. Subtraímos os expoentes, logaritmo de 10 a oitava. O expoente 8 se joga para frente e aí bastaria lembrar que logaritmo de 10 vale 1. Nós teríamos, portanto, uma sonoridade de 80 decibéis. Notem que a sonoridade não é uma função linear da intensidade. Se fosse, dois sons de mesma intensidade anterior dariam 160 decibéis. Isso não é verdade. Vamos verificar como é que ficaria isso na formulinha. A única mudança que nós teríamos é que ao invés de 10 a menos 4, nós colocaríamos 2 vezes 10 a menos 4. E obteríamos o seguinte. Subtrai os expoentes. Sonoridade igual 10 logaritmo de 2/10 oitavo. Logaritmo da multiplicação é a soma dos logaritmos. Temos, portanto, S igual 10 vezes logaritmo de 2 mais logaritmo de 10 oitava. Logaritmo de 2 é dado em vestibular, é 0,3. Portanto, nós teremos S igual a 10, 0,3 mais log de 10 oitava. Que nós fazemos o mesmo que eu fiz anteriormente. Log de 10 oitava é 8 log de 10, tiro o log de 10, portanto a sonoridade é igual 10 vezes 8,3, sonoridade de 83 decibéis. Transformador é um núcleo de ferro com dois enrolamentos, um do lado esquerdo e um do lado direito. O enrolamento do lado esquerdo é chamado de primário e do lado direito de secundário. O importante é que o enrolamento tenha números de voltas diferentes no primário e no secundário. Se no secundário o número de voltas for maior, esse transformador é utilizado para elevar a tensão, de acordo com a seguinte relação. Número de voltas que o fio tem no primário está para número de voltas que o fio terá no secundário sobre a tensão de entrada no primário e a tensão de saída no secundário. Para efeito de ilustração, suponha que a tensão no primário seja 2 volts e eu queira descobrir a tensão de saída no secundário, sabendo apenas que esse fio aqui está enrolado 5 voltas aqui e do lado de cá 10 voltas. Como é que ficaria isso? Número de voltas no primário, 5. Número de voltas no secundário, 10. 2 volts, a tensão de entrada. Eu vou descobrir a tensão de saída. Tensão de saída é igual 2 vezes 10 sobre 5.
4 volts. Claro que o bom senso aqui é necessário, senão eu poderia levar esse raciocínio adiante e eu poderia aumentar infinitamente a tensão. Conservação de energia sempre deve ser obedecida, e nesse caso, nós podemos ver isso pela potência. Poderíamos ver isso aí pelo π. Potência no primário é igual a potência no secundário. Então a intensidade da corrente no primário vezes a tensão no primário seria igual a corrente no secundário vezes a tensão no secundário. Como isso aqui é uma igualdade, o que você percebe? A tensão no primário é menor e a tensão no secundário é maior. Para compensar, a corrente no secundário seria menor e a corrente no primário seria maior. Em outras palavras, se eu tivesse que escolher um dos lados para colocar meu dedo, eu deveria escolher o lado de cá, que é onde nós temos tensão maior, mas a corrente menor. Portanto, nesse tipo de transformador, é muito mais perigoso o enrolamento do primário, onde nós teremos tensão menor, só que corrente bem maior. Não se esqueçam que uma corrente elétrica de 1 ampere já é o suficiente para matar uma pessoa. Notem que uma grande parte dos exercícios que a Unicamp gosta de colocar são aquelas de comprovação empírica, ao contrário de teórica. Em outras palavras, são situações que são comprovadas na prática. Quantos dentes sobraram aí? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10? Para cordas e tubos sonoros, nós temos as seguintes equações. Frequência emitida para corda ou tubo sonoro aberto é NV sobre 2L. N é o número do harmônico, V é a velocidade e L é o comprimento do tubo ou da corda. Para um tubo sonoro fechado, frequência emitida é NV sobre 4L. Lembrando que o tubo sonoro fechado emite apenas harmônicos de ordem ímpar. Então aqui na equação, o N pode ser 1, 3, 5, 7 e assim por diante. Claro que se você domina a matéria, você não precisaria saber essas equações. Você pode resolver o probleminha utilizando a equação fundamental de ondulatória, V igual a lambda F. Vamos ilustrar isso no seguinte exemplo.